Nossa rádio informativo, nós estamos no mês de agosto, né? Mês assim dedicado ao mês Lilás, que é a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Por isso, qualquer coisa que você saiba, ligue, denuncie, telefone 180. Nós temos o exemplo da violência física, empurrar, chutar, amarrar ou bater, isso é uma violência física. A psicológica tem humilhar, insultar, isolar, perseguir, ameaçar, é a violência psicológica. E a moral, que é caluniar, injuriar, difamar, tudo isso são violências contra a mulher. E tudo isso, no fim, resulta exatamente ao feminicídio, que é aquele que leva a vítima à morte, que o homem mata a mulher. Isso é o feminicídio. Então esse mês de agosto é dedicado, conhecido como mês Lilás, porque é para conscientizar exatamente a população, principalmente os homens, de não haver violência contra a mulher. E se houver, para a gente poder denunciar. E nós temos a nossa rádio informativa também levando essas informações para você. E nós temos um testemunho de uma jovem senhora, aquele, né, que teve a sua filha, vamos dizer assim, sofrendo feminicídio, sendo morta por seu parceiro. E nós vamos acompanhar exatamente o testemunho dela aqui na nossa rádio informativa. Estamos aqui com Keila, mãe de Ana Luísa, que há cerca de 5 meses atrás, né, foi vítima de um feminicídio no município de Visa Alegre, próximo a Cândido Sales. E nós viemos, nossa rádio veio conversar um pouco com Keila, a mãe de Ana Luísa, para a gente ver como ela está se passando, superando esse acontecimento tão trágico na vida dela, que mudou praticamente toda a sua vida. Keila, obrigado por atender a nossa rádio. Você pode relatar para a gente mais ou menos como foi o acontecido desse feminicídio, acontecido assim com sua filha? Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, né, da rádio e agradecer a você, Duca, por estar dando a oportunidade de falar. E eu penso que quanto mais a gente fala, mais a gente consegue ajudar outras pessoas, porque a minha fala hoje, ela não é mais para a Ana, né? Isso. A minha fala é para outras mulheres que se encontram em situação num relacionamento abusivo e talvez elas não consigam identificar que elas estão passando por isso. Porque minha filha não conseguiu, ela foi uma vítima silenciosa, porque ela não conseguiu identificar que ela vivia nesse relacionamento abusivo, né? Esse mês agora, a Lei Maria da Penha completa 15 anos e foi assim um feito grandioso. Foi uma iniciativa de uma mulher que sofreu violências físicas, inclusive, né? Que a deixou em cadeira de rodas. Mesmo assim, ela teve forças para que ela pudesse criar essa lei. E é tão interessante de saber que às vezes quando a gente precisa que algo seja feito, nós nem precisamos assim que autoridades tomem a providência, porque uma lei pode ser criada por um eleitor, né? Por um cidadão comum. Então, assim, a lei é criada e tem que ter, acho que 5% dos eleitores válidos para estar assinando essa lei, e ela é validada, e foi assim que a Lei Maria da Penha foi criada. Então, assim, eu nunca me vi nessa situação, eu nunca me imaginei nessa situação, de estar à frente de uma campanha dessas, né? Perder a minha filha é algo que ainda não é uma coisa muito concreta. Fácil de superar, né? Não. Eu dizia que as pessoas iam ter que se reinventar após a pandemia, né? Mas eu tô tendo que me reinventar, porque a falta da minha filha é algo que eu ainda não consigo conviver. E quando eu digo isso, às vezes, as pessoas dizem assim, fé em Deus.
Tem muita fé em Deus que Ele vai lhe ajudar. Então, assim, a minha dor e a minha saudade não tem nada a ver com falta de fé. Não tem nada a ver com falta de Deus e também não tem nada a ver com o que acontece, com o que foi feito com minha filha, com a violência que foi feita com ela. A minha dor tem a ver com a saudade e com a falta que eu tenho dela, né? Ela era uma menina boa, uma menina trabalhadeira, estudiosa. Ela se formou cedo e em seguida ela começou a trabalhar. Ela tinha o consultório dela, que era a paixão da vida dela, né? Ela se identificou com a odontologia e ela tinha um trato especial com os pacientes. Alguns pacientes dela ainda não conseguem entrar no consultório dela, ainda não conseguem marcar um retorno para finalizar o tratamento que ela iniciou, né? Outros também não vão voltar de forma alguma, porque não conseguem mesmo, né? Então ela tinha, isso aí é uma marca dela, esse trato com o outro é uma marca dela. Divisa Alegre está em luto até hoje, né? A gente sofre até hoje, as pessoas não acreditam que uma menina jovem, com futuro promissor, cheia de sonhos, né? Ela tinha agora uma inscrição para ela ser voluntária na África como dentista. Ela fez uma inscrição e ela tinha tirado o passaporte recentemente. Ela, como minhas duas filhas, o pai delas é francês, né? Então elas têm direito à cidadania. Ela estava preparando toda uma documentação, já tinha um agendamento já na embaixada em Belo Horizonte para que ela pudesse, no consulado, desculpa, não na embaixada, para que ela pudesse pegar a documentação dela, da cidadania. Então, assim, ela tinha muitos projetos, né, para ela. E o consultório dela também, cursos era uma coisa assim, estudar era uma coisa que ela fazia muito. Ela tinha 4 especializações, finalizando agora no final do ano. E aí, nesse dia que ela decidiu que ela não ia querer mais aquele rapaz, né? Ele desferiu aquele tiro e decidiu, naquele momento, que a vida dela estava nas mãos dele. Então, assim, foi uma decisão dele. Ele achou que a vida dela pertencia a ele naquela hora e atirou contra ela. As pessoas me perguntam se eu perdoo ele. Eu não posso perdoar alguém que não assumiu o que fez, né? Se ele tivesse dito naquele momento, olha, eu fiz porque eu perdi a cabeça, eu fiquei descontrolado, num impulso, numa atitude descontrolada minha, eu fiz. Mas ele não teve a hombridade de assumir, né? De assumir o que ele fez. Então, até Jesus, ele diz que o perdão deve ser dado para quem pede, para quem se arrepende, mas ele não pode se arrepender de uma coisa que ele não assumiu. Então, infelizmente, não cabe a mim essa tarefa. Porém, eu não tenho sentimento nenhum contra ele, de raiva, de ódio, de nada disso. Para te falar a verdade, quando eu penso nele, eu não sinto ele em minha vida. Meu coração está todo preenchido com a minha filha, com a saudade dela e com a minha outra filha. E minha rotina mudou totalmente. Sim. Eu tive que aprender muitas coisas do consultório dela para poder dar aquele atendimento que ela dava para os pacientes que estão finalizando, alguns já finalizaram, outros ainda vai levar algum tempo, porque eram tratamentos mais longos, de implante. E aí vão dentistas de fora, né? Daqui de Conquista, tem uma colega dela, que era dupla dela do curso de implantodontia, e que é tão competente quanto, e que está indo fazer esse atendimento. Aí, toda semana eu vou. Também tem a questão burocrática, não é fácil, né? Ela tinha feito compras
no dia 18, ela fez uma compra no valor de quase R$7.000 de material de implante. Ela fez uma outra compra na outra empresa que chama Dental Creme, que ela comprava muito. Ela comprou uniformes novos, ela comprou brindes, ela comprou material de orofacial, que ela estava começando a fazer a aplicação, né, de toda a parte estética facial. Então, assim, ela fez todas essas compras e a gente tem que arcar com tudo isso. Aí tem inventário. E, a parte disso, tem a campanha. A campanha pedindo justiça por ela, porque... Por que eu peço justiça? Às vezes as pessoas falam, mas não já está certo que ele foi? Não, ainda não. Está certo que ele foi. Os laudos são claros que ele cometeu o assassinato. Ele já foi denunciado pelo Ministério Público pelo o crime de homicídio triplamente qualificado, né? Ele matou com arma de fogo, ele não deu a ela a chance de se defender, ele não chamou socorro, ele não chamou a polícia e, segundo o Ministério Público, ele mexeu 2 vezes na cena do crime, tentando enganar a perícia, né? Com isso, com essas atitudes que ele teve, ele nos impediu de defender a Ana Luísa. Então, assim... Naquele momento, Ana Luísa era uma pessoa suicida, segundo a palavra dele. E como ele mexeu em toda a cena do crime, né, ele teve que ser feita uma investigação. Então, nós não tivemos o direito de defender nossa filha. Ela não teve esse direito. E a forma cruel como ele a matou, me choca quando eu lembro que... Um dia antes, eu estava cuidando de tirar um sorinho que ela usava para colocar um soro fisiológico no lugar. Que ela nunca teve um arranhão. Nos 25 anos dela, todas as vezes que ela foi ao hospital, porque machucou a mão, porque machucou o braço, foi por conta das agressões feitas por Amaury, né? Então, ela nunca, minhas 2 filhas, nenhuma nem a outra. Então, quando eu penso no cuidado que eu tinha com a minha filha, e quando eu penso nele arrastando ela pelo chão da sala, de barriga para baixo, de barriga para cima, quando eu penso nele, seguro no cabelo dela na porta da saída, quando ela corria dele, porque são os laudos que apontam esse fato. E dando um tiro a 40 centímetros de distância. Alguém que mandou um áudio para mim um dia chorando, dizendo que amava minha filha. Então, assim, me dói muito saber tanto que ele a machucou e o quanto que eu cuidava. Né? Então, ele não sabe nada do amor. E outras mulheres também passam pela mesma coisa. Por isso a campanha, né? Por isso a campanha do feminicídio. Então, eu não queria que nenhuma outra menina passasse por isso. Eu digo menina porque minha filha era uma menina. Mas tem mulheres de 40, de 50, de 70 anos passando pelas mesmas coisas. Sendo arrastadas dentro de casa, vivas, né? E assim, eu até entendo as famílias que não vão brigar por justiça, porque você tem que ter uma força fora do normal, para você sofrer a dor da perda, para você sofrer, acostumar a ser o seu filho, que você não estava preparado para isso. A gente se prepara para ir deixá-los, não para eles irem. E aí, então tem outras mulheres passando por tudo isso, então não quero que ninguém mais passe, né? E assim, quanto à questão dele, do oficial, tenente, né, Amaury, o fato dele ser esse policial, o fato dele pertencer à corporação, não tem nenhuma relação com o crime. Ele usou a farda dele, a patente dele, para ameaçar, para amedrontar, mas ele fez isso com a farda, com a patente.
não a corporação. Não tem relação nenhuma. Inclusive, a polícia tem sido muito solidária a mim, né? Mas ele não merece usar essa farda. Ele não merece, porque minha filha achou que estava sendo protegida. Ela achou que ela estava sendo protegida por alguém que foi preparado para isso, para proteger uma sociedade, para proteger uma comunidade. Onde a gente chega aqui e vê um policial, eu vejo assim, aqui tá tudo bem, porque tudo que acontecer a polícia vai socorrer. Então, assim, foi dentro da casa dela, foi com uma arma de fogo. Mas tem outras mulheres, assim como aquela Lorenza de Belo Horizonte, ela foi morta por um promotor de justiça, que era o marido dela, pai dos 5 filhos dela, e de outra forma, com medicamento, com álcool, né? Nós temos também outras mulheres que foram jogadas da sacada. Então, não é a questão da arma de fogo. A questão é mesmo a violência do homem contra a mulher. O que eu acho que pode ser isso? É culpa de alguém? Eu acho assim que isso já é bem cultural. A gente, todos nós, aqui nós que estudamos, tantas gerações, quem nunca viu a imagem daquele, no tempo dos homens da caverna, onde ele arrasta uma mulher pelo cabelo, né? Então, desde aquela época já era assim. No tempo de Jesus Cristo também era assim. O homem, a mulher tinha que se casar, ela era obrigada a se casar, o homem herdava a herança da família e ele mantinha a casa e a mulher, ela era submissa e ela era responsável pelos filhos. Isso é desde o tempo de Cristo. E aí esse homem vem com essa formação patriarcalista, onde ele é o responsável pela parte social, financeira, e a mulher pela parte da casa. Porém, hoje, nós estamos criando mulheres, eu criei a minha filha para que ela se formasse, estudasse, né? Para que ela fosse independente, para que ela pudesse se manter, ir e vir, né? E ela pudesse conhecer quem ela quisesse, amar quem ela quisesse, viver com quem ela quisesse, se ela quisesse isso. Só que esse homem patriarcalista, esse homem com essa criação, ele não está preparado para esta mulher. E esta mulher, ela não conhece esse homem. Por quê? Minha Ana Luísa, ela não conhecia, porque o pai dela até hoje. Nós somos separados há 11 anos. Ele me trata da mesma forma que ele me tratava no dia que ele me conheceu. Com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, com tudo que for possível. Então, foi esse pai que ela conheceu. Os tios são extremamente carinhosos com ela. Então, não existe um relato de agressão na minha família. Sinto muito por meu pai. Ele mora em Cândido Sales, ele tem 80 anos. Nós somos de uma família grandiosa. Nós somos da família Souto, onde é uma só no Brasil e no mundo. Então, onde você vê um Souto, é tudo da mesma família. Nós não temos um feminicídio na família Souto. Mas não é muito pequena, não, é muito grande. Não existe. Sou filha de um pai, assim, amoroso, extremamente amoroso, cuidadoso. Nunca levantou a mão nem para os filhos, né? Quanto mais para a mulher. Então, ninguém está acostumado. E ver meu pai dentro de uma manifestação, pedindo por justiça e dizendo não ao feminicídio, por um momento é muito gratificante e fico cheia de orgulho. Por outro lado, eu fico triste de vê-lo numa situação onde eu imagino a dor dele. As minhas manifestações são feitas em vários lugares. Eu fiz em Cândido Sales, fiz em Divisa Alegre, né? Na verdade, eu participei. A primeira manifestação eu nem sabia que ela ia existir, fiquei sabendo no dia. Foi de iniciativa das colegas de Ana, que tem um grupo chamado Divas, onde ela participava, e é um grupo que trata de assuntos da mulher e de outras causas também. E aí elas fazem uns movimentos, e eu participo. Mas toda a minha manifestação está causando algumas
alguns problemas assim para mim, no sentido de que a família está entrando com várias ações contra mim, né? Já entraram com ação de medida protetiva, mas eu nem entrei com advogado para recorrer porque eu não tenho necessidade nem interesse de me aproximar da família dele, uma vez que eu não conheço ninguém da família dele. Quando a vez que eu estive mais próxima foi quando eu estava distribuindo adesivos, né? E eu realmente entreguei um adesivo na mão da irmã dele, achando que fosse a mãe, porque eu não conhecia. Eu estava na rua, ela estava na porta e eu entreguei um adesivo. Mas eu acho que independente de ser irmã dele, independente de ser qualquer pessoa, são mulheres. E a nossa causa é por todas as mulheres, sejam elas de Cândido Sales, da família de Amauri, da minha família, né? Tenho certeza que em vários momentos eu tenha me exaltado no início, quando a gente fica muito meio sem controle. Questionei o fato da mãe dele ser adventista e estar no local no dia. Porque, como eu te disse, eu não conheço a família e me falaram que ela estava lá. E assim, naquele desespero, e eu como mãe, achando que talvez eu pudesse corrigir minha filha se fosse ela, eu achei que ela também pudesse. Mas assim, eu não que seja nada contra ela, contra a religião dela, contra a igreja que ela participa, até porque minha família de Cândido Sales e de Lagoa Grande e tudo, a grande maioria é adventista. E são pessoas de muito respeito e admiração. Então, assim, eu tenho certeza que o sofrimento da mãe dele, ela também está sofrendo assim como eu, não está passando o que eu estou passando, porque o nosso sofrimento é diferente. Eu, quando quero conversar com minha filha, quando quero ver minha filha, eu tenho que ir ao cemitério, me concentrar. Eu sei que ela não está lá, mas é o lugar onde eu levo flores, onde eu faço uma prece, onde eu levo a cachorrinha dela para correr lá na grama, e é onde eu presto um pouco da homenagem. E ela não. Ela pode ir fazer as visitas dela na cadeia o dia que ela quiser, o dia que tiver visita e for pertinente. Ela pode abraçar o filho dela, ela pode aconselhá-lo, ele também pode abraçá-la, ele pode se arrepender, ele pode vir a ser uma pessoa melhor. Mas isso não quer dizer que eu estou condenando ela a nada. Não estou colocando a morte da minha filha na conta dela, né? E não estou falando isso aqui por causa de justiça, não. Eu estou falando isso porque o meu primeiro Dia das Mães foi muito difícil. Mas o meu primeiro Dia das Mães, eu pensei mais nela do que em mim. Porque é muito complicada a situação dela, né? Dela ver um filho tendo tirado a vida de uma jovem. Não é fácil, não. Não só a mãe, o pai também, a família toda, né? Mas é isso. E eu acho que eu vou continuar a luta. Tenho certeza que num determinado momento o julgamento vai acontecer. Nós queremos pena máxima, né? Com todos os agravantes, com tudo que ele fez. Eu quero que ele pague por cada coisa que ele fez. Isso é justiça. Também eu tenho uma outra frase minha que eu uso muito, continuo usando e vou usar sempre, que foi deturpada pela família. Eu digo sempre, vocês não sabem, ele não sabe com quem mexeu. Eu digo isso lá para eles, eu digo isso para qualquer pessoa que mexa com minhas filhas. Você não sabe com quem mexeu. Quando eu digo isso, não é uma ameaça de morte, de agressão. Não. Eu nunca agredi ninguém, não vou agredir, não tem interesse. Eu acho que eu nem sei agredir ninguém. Mas eu tenho muita força para brigar na justiça, com a lei que é pertinente à causa, né? Então, enquanto outras mães enlutadas estão talvez deprimidas, sofridas, chorando, enlouquecidas, porque tem momento que dá vontade de sair sem rumo. Tem momentos que você
não sabe o que faz. Mas eu deixo essa dor e vou lutar. Quando finalizar o julgamento, a luta vai continuar contra o feminicídio. Isso. Por outras mulheres, né? E mostrando aos homens que eles que têm que entender que eles estão fazendo mal às mulheres. São os homens que têm que entender. Nós já entendemos que eles batem, matam. Nós já entendemos. E também que não são todos, né? Aí, como eu disse, a Ana Luísa foi criada no meio de homens que jamais levantaram essa hipótese para ela. Ela não sabia que existia a hipótese da morte. Né? Tanto que ela se arriscou a dizer a ele que não queria ele, só ela e ele. Ela sabendo que ele tinha arma e tudo mais, que ele já tinha ameaçado, como tudo está lá no processo. Mas ela achou que ele não mataria ela. Mas, enfim, a minha luta vai ser sempre essa. Queria dizer que da morte de Ana Luísa para cá já existem várias conquistas no quesito direito da mulher. Nós já temos aí a lei Mari Ferrer, que é uma lei onde preserva a imagem da mulher no tribunal, porque a vítima ela tem essa característica, o réu tem a característica de culpar a vítima, de dizer que ela era culpada. E agora existe a lei Mari Ferrer que preserva a vítima no tribunal. Então essa lei já é de Ana Luísa, após Ana Luísa falecer. Sim. E nós temos também uma outra lei onde o abuso psicológico, a violência psicológica, a agressão psicológica, ela também é um crime hoje previsto e com direito à pena, né? Então, são conquistas que vão só aumentar, que vão só melhorar, e eu espero estar comemorando cada vitória dessa ao lado de cada mulher e que Ana Luísa sirva para salvar outras vidas e para libertar também algumas pessoas de Cândido Sales da omissão, né? Então, eu peço a Deus que a morte dela sirva para coisas boas. Claro. Ok, a nossa rádio agradece o seu testemunho, sentimos muito, sabemos do sofrimento, né? Entendemos, não sabemos, né? Que você sente o sofrimento que você tem passado, mas que através dessa luta sua, com certeza, suas amigas, as amigas de Ana Luísa, vai conseguir salvar muitas vidas também, né? E para finalizar a nossa reportagem, né, eu só queria te desejar muita sorte, pode contar com a nossa rádio informativa naquilo que for possível, né? E sempre que precisar, estamos à disposição sua para qualquer coisa. Muito obrigada. Valeu. Nossa rádio informativa levando a informação que você necessita.